E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Errances no YouTube, canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor e essa semana eu quase não gravo um vídeo, vocês devem ter percebido, eu tento gravar um vídeo por semana, subir um vídeo por semana pra cá, tá mais corrido e aí quase que eu não subo. Mas aí eu pensei em compartilhar com vocês essa questão, é uma questão que me interessa bastante, que tem muito a ver com o estatuto social da leitura. A leitura como um atributo moral, né, ou moralmente carregado. E o lance é muito simples, na real, que é quanto as pessoas tendem a associar o fato de alguém ler pouco, ou ler muito, ou gostar de ler, ou aparentemente ser bem versado em literatura, como alguma coisa que depõe a favor, né, daquela pessoa. Então tem muito essa imagem, né, de que alguém que lê bastante é alguém inteligente, alguém esperto, é alguém, sei lá, culto, é alguém bem educado e esse tipo de coisa. É, e eu acho que isso afeta muito a relação das pessoas com a leitura. E também afeta um tanto a relação das pessoas com elas mesmas. E é uma questão que me ocupa, que me preocupa em alguma medida, porque me parece que às vezes isso traz uma conotação moral para a experiência de leitura, né, que é um elemento singular, porque são coisas diferentes. Né? Então, uma coisa é a maneira como as pessoas se relacionam comigo em função do fato de imaginar que eu leio bastante. Outra coisa é a minha relação com a leitura que eu faço ou deixo de fazer pelo fato de isso pegar bem ou pegar mal, sei lá. E eu acho que isso vai bastante longe, assim. Isso não é uma questão pequena. Apesar de ser uma questão bem específica, ela não é pequena. Porque tem, por exemplo, aquelas pessoas que não só não leem com frequência, mas sofrem quando se veem na circunstância de lerem. Né? Então alguém recomendou um livro, falou, pô, legal, não costumo ler, mas vou tentar ler esse aqui. Ou calhou de ter que ler alguma coisa para algum trabalho. Ou sei lá, né? Sobrou um tempo ali na sala de espera do médico, do dentista, sei lá, e aí a pessoa vai pegar alguma coisa para ler. E acho que acontece às vezes de vir um certo peso, porque o livro vem com uma certa aura, né? Que é uma coisa para os entendidos, é uma coisa para quem é inteligente, aquela pessoa não se acha inteligente o suficiente, então fica um peso ali em torno do negócio, e isso pode se colocar entre a pessoa e a coisa que ela se pôs a ler. E aí isso prejudica a relação dela com a leitura, no limite até impede que ela consiga ter experiências de leitura. Né? Então esse tipo de elemento me preocupa muito. Dei aula em graduação algumas ocasiões e era uma coisa que me pegava muito. Algumas pessoas que eu sentia que não se davam o direito de ler. Pessoas que quando pegavam alguma leitura e ela estava escrita, né, com um pouco mais de recurso ali, as sofisticações retóricas, um jargão ali um pouco mais erudito, mais formal talvez, frases um pouco mais truncadas que exigem um pouco mais de concentração, a pessoa já prontamente largava as armas ali, falando, não vou ler, não entendo, não consigo, muito difícil isso aqui, não é para mim, nunca que eu vou dar conta. Praticamente ali se escondendo, né, da cena. É, e eu acho isso ruim, e eu acho que isso está um tanto associado a esse imaginário da leitura. A bem da verdade, aí não tem para que eu não ser honesto aqui, eu acho que isso modula a minha relação com a leitura num sentido que, para minha trajetória individual, foi favorável. Eu acho que, inclusive, na minha infância, né, a minha relação com a leitura foi muito estimulada por conta desse tipo de imaginário, por conta desse tipo de romantização ou idealização. As pessoas me viam lendo e eu gostava de ler, meio desde que eu aprendi a ler. É, e falam, nossa, como ele é inteligente, nossa, que legal, olha só, ele tá lendo, olha só como ele fica quietinho e fica muito tempo lendo. E aí tinha essa coisa, né, em torno da experiência de leitura. E eu acho que isso contribuiu um tanto para consolidar um interesse que eu já tinha naquela época, e tenho até hoje, como vocês devem saber, pela leitura. Porque acho que foi consolidando esse tipo de recurso. Na minha trajetória em específico, isso acabou sendo favorável a um aprofundamento e uma intensificação da minha relação com a leitura, que não deixa de comportar alguma ambiguidade.
Então acontece um tanto, por exemplo, de eu ler com pressa porque eu quero ler outras coisas e tem algumas coisas que eu acabo percebendo no meio do caminho que eu tô lendo porque eu quero ter lido. Não é porque eu quero estar lendo, não é que eu tô gostando de ler. Eu quero ser o cara que pode dizer eu li tal coisa. Isso às vezes acontece na minha experiência, eu em geral, né, fico atento a isso porque eu não quero isso na minha vida, né, tem mais o que fazer da vida do que ficar lendo para, né, enfim, fazer ticar item da lista. Mas é uma coisa que eu vejo que aparece aqui e ali, mesmo na minha experiência com a leitura, imagino que na experiência de muita gente. Tem esses livros que você lê não porque você quer estar lendo, mas porque você quer ter lido. E isso aparece na minha relação, apesar de eu avaliar, sou bastante suspeito para avaliar, mas a minha avaliação é que a minha relação com a leitura é bastante favorável. Eu gosto de ler, ocupa um lugar bom, para mim faz bem, para mim. E tem um ponto que eu acredito que a maneira como os humanos, né, no meu macro entorno social, nós ocidentais, contemporâneos, pós-modernos, chame como quiser, a relação que nós temos com a leitura, acho que comporta uma dimensão segundo a qual acho que dá para a gente ser mais taxativo aqui e entender que, pô, ler é um recurso bom de desenvolvimento pessoal, assim. Proporciona experiências interessantes, oferece recursos que provavelmente vão contribuir com a tua trajetória, então te ajuda a falar melhor, te ajuda a pensar com mais clareza, porque te oferece vocabulário, te oferece experiências de alteridade, porque você vê uma pessoa falando de outro jeito, tanto na ficção quanto na não ficção, né? Na não ficção é sempre um, né? Que é o autor, no caso. Na ficção, aí são diversos, que são os personagens, né? Tem as modulações, uma série de coisas que acontece ali na experiência do leitor com a leitura que eu acho que pode ser instrutivo, edificante, transformador, produtivo, enfim, acho que tem uma série de aspectos que são bons na leitura. Apesar disso, como eu já disse, eu acho que tem um trabalho coletivo que eu acho que seria bom que a gente pudesse assumir de desidealizar um tanto, porque um tanto da idealização da leitura às vezes constrange pessoas que não tiveram uma aproximação tão generosa com a leitura enquanto ferramenta cultural. Né? Pessoas que se sentem intimidadas, inibidas, hostilizadas, constrangidas ou proscritas mesmo do campo cultural que é a leitura. Ler não é para mim, esse tipo de coisa, né? Então eu acho que tem um cuidado em relação ao que é a leitura para o leitor, que seria bom a gente desidealizar do ponto de vista do campo cultural, para que a gente possa preservar uma certa modulação na experiência que é individual, que é singular, o que é a leitura para você. Né? Então esquece quantos créditos você vai ganhar perante as pessoas que ficarem sabendo que você está lendo ou deixando de ler. Esquece quão bem você vai sair na foto por ser um cara que lê pouco ou lê muito. Esquece o que você vai poder ostentar a partir do fato de ter lido aquele determinado livro. O que a leitura pode trazer para o teu dia? O que a leitura pode trazer para a tua vida? Que tipo de companhia a leitura faz para você? Que tipo de experiência a leitura proporciona para você? E aí eu acho que tem um ponto que é importante, né, da gente manter em vista, que na maior parte das ocasiões a leitura não é uma experiência espontânea em função da maneira como a gente vive. A gente, em geral, tem um pouco de pressa demais para a leitura que livros proporcionam, que são arcos imersivos um pouco mais longos. Né? Assim, ler um tweet, você lê, né, fazendo, sei lá, né, fazendo alguma coisa na cozinha, enquanto você tá, sei lá, cagando, tá fazendo alguma, né, é uma coisa que você faz ali meio no meio de um monte de coisa. E um livro, ele vai te acompanhar por um certo tempo, é uma certa imersão, ele envolve alguma coisa. Então, acho que é bom a gente manter em vista que, por mais que a gente preserve um espaço para a individualidade da experiência do leitor com a leitura, tem um tanto do que a própria materialidade da experiência traz consigo. E aí, mesmo que você queira, não, eu quero relaxar, eu quero um tempo leve, eu quero. Beleza, mas né, você vai ler um livro de cento e poucas páginas, isso vai pedir de você algumas coisas.
né? E isso tem a ver com o fato de que é uma experiência, né? Toda experiência envolve alguma coisa. Ah, eu gosto de cozinhar porque eu quero uma coisa leve, eu não quero a atribuição de cozinhar todo dia porque eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que fazer a janta, eu gosto de relaxar. Tá bom, ainda assim você toma cuidado com a faca, ainda assim você cuida de quanto tempero você está colocando, ainda assim você respeita mais ou menos a ordem do preparo das coisas, senão a sua comida fica uma merda. Né? Ah, quando eu gosto de relaxar, quando eu quero relaxar, eu gosto de pular de bungee jump, mas em geral você põe a corda, né? Então, toda experiência, ela comporta um certo tipo de anteparo, de moldura, vamos dizer assim, que organiza a significância potencial. Mesmo que a significância module muito de uma pessoa para outra, tem uma certa moldura que organiza aquela experiência. E isso acho que vale a pena manter em vista, porque mesmo que a gente tente desidealizar e tente, olha, né, leitura vai ser diferente para algumas pessoas, mas tem coisas que você vai ter que se pôr a fazer. Né? Então, se você quer ler, mesmo que seja para relaxar, você precisa se concentrar, um pouco que seja. Algumas leituras exigem muito pouca concentração, algumas exigem um pouco mais, mas eu não conheço leitura que não exija concentração nenhuma. Né? Então, essas coisas é legal manter no horizonte. Agora, voltando para o ponto principal, se a gente pudesse ocupar só com isso, acho que isso valoriza muito o que a leitura pode ser para você, para mim, para quem quer que seja. Se a gente consegue se desincumbir da carga de mostração que fica associada com a leitura. Né? Eu quero ler porque é posudo ali, livrão, todo mundo vai olhar e falar, olha o cara, mano, né? Assim, quanto mais a gente consegue se desvencilhar disso, mais a gente se ocupa daquilo que efetivamente importa, que é a experiência do leitor com a leitura, e não com ser associado como um leitor ou ser associado com algo que é associado à leitura. Então, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês, de passagem. Espero que vocês tenham gostado. Fazer vídeo curto, acho que eu nunca vou fazer mesmo, vocês já perceberam, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comentem aí, mencionem, me procura, dá um toque, a gente vai pensando junto. Beleza? Boa semana para todos, todas e todes, e até uma próxima. Um abraço.